E os melhores momentos da grande vitória do Comercial de Joatuba, do meu amigo Zé Maria, diante do Joatubense, conseguindo o título de Joatuba de 2017. Parabéns ao Geraldo Ricardo Lima, o Cobrinha, pela grande final, sempre a TVI presente nos jogos, no programa Integração Esporte finais, muita organização perfeita. Alexandre Pisca me disse que o campo impecável do Curumim, além do Alexandre Pisca, esteve lá também o repórter William de Pádua, e parece-me que é o primeiro título oficial do Comercial de Joatuba. Ele que não havia conquistado o Master, conquistou no início do ano o Master, e agora outra conquista do campeonato oficial. E o Zé Maria é um cara batalhador, amigo do programa Integração Esporte, a gente parabeniza ele por essa conquista e todos os componentes da equipe do Comercial de Joatuba, né, Bel? Com certeza, né, Vanderlei? É a hora que o time é recompensado por todo o esforço ao longo do ano. A gente sabe que no caso do futebol amador é muito mais difícil, é outra história para conseguir levar um time ao campeonato e ser campeão. Tá de parabéns o time do Comercial. Agora, a final de Joatuba também é sempre muito bem organizada, né, Vanderlei Oliveira? Tem que parabenizar também o pessoal da organização desse campeonato, que é referência aí na região. E foi de goleada, 4-0. O Pisca me contou que até cambalhota o Zé Maria deu no campo lá. Cuidado, Zé Maria, você não tá com tanta idade assim pra ficar com cambalhota, não. E após a partida, a premiação sempre muito bonita. E as reportagens do William de Pádua e do Alexandre Pisca. Vamos conferir. Ramires, como que foi o campeonato? Vocês chegar aí, lutar para chegar aí na final, como que foi pra vocês? Nós lutamos muito, né? Muita gente desacreditou da gente, a gente entrou aí, vindo do torneio da amizade aí, muita mescla de muitos jogadores aí, mas nós fomos com garra, determinação e chegamos na final. Nós demos mole aí na final e perdemos aí de um placar elástico, mas nós jogamos com garra, com coração mesmo. Jogo difícil? Muito difícil mesmo. O time deles tá de parabéns, jogou só na bola, jogaram muito pra frente. Nosso time errou muitos gols, nós poderíamos ter virado pra cá, mas erramos muitos gols. Mas é isso aí, final é isso aí, quem não faz toma. É o Jacaré, ele fez um dos gols aí do título, né, Jacaré? Como que foi pra vocês lutar aí e chegar nessa final? Foi difícil, com muita complicação durante o campeonato, mas é campeão, pô. O Lagartixa, ele que entrou no segundo tempo, já entrou marcando, né, Lagartixa? É isso aí, graças a Deus a gente teve a oportunidade de entrar, né, entrar bem, ajudar o time, mas o gol é o de menos, né? O importante é que o time saiu campeão. A galera é muito boa, a turma é bacana, a gente merecia, tava um pouco desacreditado, classificamos na tábua da beirada aí, né? Mas conseguimos aí chegar no título. Tá cheio o estádio hoje, bacana, muito bom. Campeão é bom. E como que foi a luta aí pra chegar até essa final? Olha, o nosso time andou capengando aí, cara, no começo, né? A turma foi montada às pressas aí. A gente demorou um pouco pra classificar, porque perdemos 2 jogos bobo de virada aqui no estádio do Curumim. Depois conseguimos classificar a última vaga, pegamos na última vaga, jogamos 1h da tarde, sol quente, né? Um pouco desacreditado, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aí. Mais uma vez, né, Geraldo? Mais uma final sensacional. Esse campeonato que já é bem tradicional na cidade. Graças a Deus, né? Mais uma final, 25º Campeonato Amador Adulto de Joatuba. E como sempre, né? A equipe de Pará de Minas, o Pisca, vocês aqui presentes, a gente agradece mais uma vez, que está, né, há muitos anos que nos ajuda aqui com essa gravação da partida. E mais uma vez agradecer, né, a disciplina dos 2 clubes, né, tanto a Associação Joatubense, que foi uma surpresa, que é o primeiro campeonato que ele disputa, a Associação Joatubense, é o primeiro campeonato, eliminou na semifinal a equipe do Perdidos, que jogava pelo empate, né, e chegou a essa final pela primeira vez. E mesmo assim teve um atleta revelação, um goleiro destaque, né, então você vê que foi muito feliz essa equipe, né, muito bem, boa disciplina deles. No mais, a gente agradece aqui a Prefeitura Municipal pelo convênio, né, e nos deu a oportunidade de usar o estádio municipal mais uma vez. Graças a Deus, né, tivemos aí o pessoal da saúde, ambulância, a polícia militar, né, temos a equipe do Salvagé aí também. Fizemos pela primeira vez aí sorteio de brinde, né, bicicleta, máquina de a pressão de lavar, camisa do Cruzeiro, camisa do Atlético, então máquina de cortar cabelo, vários prêmios, né, primeira vez também que a Liga Esportiva, nesses seus 25 anos de fundação, premiou também o torcedor com esses brindes, né. Então eu acho que foi uma festa maravilhosa,
vocês veem que a premiação muito boa também, a gente faz questão, né, de os atletas se sentir satisfeitos com as medalhas e com os troféus, né? No modo geral, é mais um campeonato, né? E, como se diz, não paramos. Dia 30 de setembro, nós temos a Taça Cidade de Joatuba Amador e em novembro nós finalizamos com a primeira Copa Joatuba Amador. São clubes filiados e não filiados, então são todos os clubes do município, né? Um torneio mata-mata, mas também será o primeiro torneio, né? Primeira Copa Joatuba de clubes filiados e não filiados. Então, de modo geral, mais uma vez, parabenizar o comercial, que tem vindo numa tentativa aí, né? Sempre tentando ganhar o campeonato veterano esse ano, em março, e agora ganharam o campeonato principal. E como eu falei anteriormente, eles vão participar da Taça Cidade de Joatuba, vão tentar fazer aí a tríplice coroa, né? Esse é a princípio.